Falar agora sobre política e também sobre o futuro secretariado do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles. Estamos recebendo aqui o deputado estadual reeleito, Flávio Nogueira Júnior, foi reeleito e vai ocupar a secretaria. Ele foi, né, era da Secretaria de Turismo, ocupou durante esse período da Secretaria de Turismo e agora vai para a Secretaria de Infraestrutura. Será o futuro secretário de Infraestrutura. Deputado, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Douglas. Boa tarde a todos do Jornal Dia News. E é um prazer sempre quando recebo o convite estar aqui com vocês conversando. Bom, vamos falar um pouco aí da eleição, já passou, mas é importante a gente falar. Foi um desafio, né? O senhor é do PDT, o seu pai, o doutor Flávio Nogueira, era do PDT, houve essa mudança, né, de partido para o PT. Então a concorrência ali foi mais pesada, né? Na realidade, nós éramos do PDT, como você bem disse, o Estado todo sabe disso. Pela primeira vez em 2018, o partido tinha elegido um deputado federal aqui no Estado, mas logo em seguida, por questões pessoais da direção nacional, começou esse imbróglio com o deputado Flávio Nogueira. E esse imbróglio foi durante quase todo o mandato dele, que se finda agora no dia 31 de janeiro, mas com um final feliz para a gente. Eu acho que para o PDT não, que perdeu um assento na Câmara Federal, outro na Assembleia Legislativa, e nós migramos para um partido também de centro-esquerda, mais para a esquerda, que é o Partido Trabalhadores, e fomos novamente reeleitos, tanto ele quanto eu, já dentro do PT. Sabíamos que era uma eleição mais disputada, por ter mais candidatos, tanto do PT como da federação em si, mas o resultado, tanto meu quanto do deputado Flávio Nogueira, foi um resultado satisfatório. Aqui, mais uma vez, agradeço a todos os piauienses por acreditar no nosso trabalho. Bom, e eu aproveito também a oportunidade, o senhor que ocupou durante muito tempo a Secretaria de Turismo, precisa fazer um balanço aí desse trabalho do senhor à frente do turismo, dessa parte que o senhor ocupou por muito tempo. Olha, foi um papel desafiador para mim, enquanto pessoa. É uma pasta muito importante e que é um indutor de geração de emprego e renda, mas sabemos do desafio que iríamos encontrar quando assim tomasse posse. Fiquei por lá cerca de mais de 6 anos, quase 7 anos, e pude desenvolver bastante aspectos importantes para a população com relação ao turismo, principalmente focado na parte de infraestrutura turística. Talvez por isso, o governador eleito Rafael Fonteles, que era secretário da Fazenda enquanto eu estava no turismo, achou interessante, por ter desenvolvido, modéstia à parte, esse papel de infraestrutura turística, me levar fazer o convite para ser secretário de infraestrutura. Posso citar diversas obras, mas tenho. Só um parênteses, deputado, porque muita gente, quando a gente fala no turismo, muita gente imagina assim, pensa em obras grandes, em eventos, mas até chegar a esse nível, nós somos um estado agraciado pela natureza, quer dizer, temos pontos turísticos belíssimos, únicos inclusive no Brasil, alguns, mas é preciso criar uma infraestrutura, né? O Ceará começou bem antes da gente, então é preciso criar infraestrutura até se chegar a um ponto em que aí sim o estado começa a despontar, e não é da noite para o dia, né? De jeito nenhum. Eu entendo que para ter um turismo de qualidade, é preciso ter uma boa infraestrutura e também um bom marketing, uma boa publicidade. Mas para ter essa boa publicidade é preciso fazer uma infraestrutura de qualidade para que a gente possa atrair não só os piauienses, mas todos os brasileiros e também a população em torno do mundo em si. Por exemplo, Barra Grande. Barra Grande hoje desponta como uma cidade bastante visitada, principalmente por europeus. Por quê? Porque procura lá aquele evento deslumbrante para a prática de kitesurf. Quer dizer, naquela área específica ali, que já foi criada uma infraestrutura, que já tem uma estrutura desenvolvida, ali é porque a gente não divulga muito e não é muito divulgado, mas ali tem turistas do mundo inteiro que vão para lá. Do mundo inteiro, até colocando seus estabelecimentos lá, como pousadas, restaurantes, enfim, trazendo do que tem no mundo afora
Para o Piauí, poucos piauienses talvez não saibam disso, mas lá já existe até escola de kitesurf desenvolvida por pessoas que não são piauienses. Por quê? Porque é uma modalidade esportiva que vem crescendo muito no Piauí, mas que já é muito forte na Europa, por exemplo, ou em outros países que não sejam o Brasil. E aqui nós temos, não só aqui como no Ceará, mas aqui no Piauí, nós temos talvez o melhor vento para essa prática durante todo o período do que vai de maio até outubro, já abaixando a temporada novembro, dezembro, voltando novamente a alta temporada para eles de maio até outubro. Então, assim, é preciso ter um maior conhecimento das suas potencialidades, como a gente fez esse estudo durante esse tempo que eu passei por lá, e vimos que nesse estudo, vimos que Tem estudo completo, deputado, lá, de todo o potencial turístico do Piauí? Foi concluído o estudo? Existe, foi concluído, mas vimos que a maior necessidade para que, depois desse estudo concretizado, seria feito primeiro uma infraestrutura. Essa infraestrutura, de alguma parte, a parte do litoral está bem adiantada e iremos avançar ainda mais, eu digo iremos, o governo do estado, com o governador eleito, Rafael Fonteles, também nessa parte, para dar mais publicidade e as pessoas venham ao nosso Piauí e conheçam das nossas belezas. Aí o senhor vai ocupar uma pasta que é a infraestrutura, que é uma pasta que vai colaborar muito com o turismo. Sim. Dá para colaborar muito com o turismo. E aí, deputado, a gente tem dois grandes eixos, digamos assim, os mais conhecidos, pelo menos pela população, que é o litoral, o senhor acabou de falar, e o sul do estado, que é a Serra da Capivara, né? Já tem o aeroporto, já tem a possibilidade de vão voltar voos agora com frequência para São Raimundo Nonato. É uma área que merece também uma atenção. E ali é turismo arqueológico, tem trilhas também, enfim. Então, digamos que a gente tem esses dois grandes eixos, né? Um no sul e um no norte. Mas aí o turismo ele não se dá apenas nos grandes pontos turísticos, né? Existe também um turismo de menor escala, em pontos menores. Se a gente olhar o Piauí, por exemplo, eu recebi agora a presença do deputado Rubens Vieira, que foi eleito pelo PT, e se a gente olhar, deputado Cocal, o senhor conhece mais do que eu, claro, se a gente olhar Cocal da estação, que a gente conhece como Cocal da estação, quer dizer, você tem lá pinturas rupestres, você tem lá uma espécie de mirante que foi descoberto agora, uma altura imensa que você consegue ver as dunas de Luiz Corrêa lá do mirante. Tem trilhas, tem lagoas com águas cristalinas, dizem inclusive com propriedades medicinais. E isso você tem em várias das cidades também, Castelo do Piauí, o Quênio também. Então, quer dizer, você tem dois eixos bem fortalecidos, que é a Serra da Capivara, o litoral, mas esses outros pontos também, que é um turismo de menor escala, mas que gera receita também. Perfeito, olha, falando sobre o aeroporto internacional da Serra da Capivara, antes diziam que não existiam turistas naquela região porque não tinha aeroporto. O aeroporto foi feito, está pronto, eu tive a oportunidade de já ser secretário e participar da inauguração. Daí nós fizemos um projeto chamado Voo Piauí, uma aviação regional. Por um período, o avião saía de Teresina, passava por Picos, de Picos para São Raimundo. Outro iria Teresina ao litoral, Parnaíba. A maior parte dos passageiros que iam para São Raimundo, porque a ideia era ir para São Raimundo, mas tinha uma parada lá em Picos. Ficavam em Picos. Não iam para São Raimundo. Ficava em Picos porque é uma cidade de negócios. Estava sendo instalado um shopping, à época que já está instalado, 2 shoppings, se eu não me engano, mas para São Raimundo iam 1 ou 2. Por que a aviação regional não continuou? Por falta de demanda. Então, não é só o aeroporto que precisava e que precisa naquela região. É necessário que faça um complexo turístico, que as pessoas não visitem só o parque. Porque o que acontece? Visitam o parque e depois fazem o quê? O que tem de lazer para ser feito? Vai passar o tempo inteiro dentro do parque, tem que ter outras opções. Aí é onde entra o privado, não é só o público. Nós vamos construir um hotel para abrigar as pessoas. Então é preciso que tenha conhecimento, que tenha discernimento também. Às vezes criticar é fácil, mas se concretizar não. Chegará novos voos, graças a Deus. Mas eu preciso saber nós precisamos saber até quando eles ficarão lá. Porque é preciso ter algo a se fazer que não seja só
visitar o Parque Nacional da Serra da Aí Capivara. calendário de eventos, aí tem que ter a questão de trilhas, enfim, tem que ter, como o senhor falou, um complexo, que é para que, caso o turista queira de fato e tenha essa disponibilidade, porque muitos vão ali, visitam, querem ficar mais no hotel, mas outros querem continuar, passar o dia com outras atividades. E essa parte não é o público, essa parte é o privado. O privado precisa investir também. No Ceará, por exemplo, que aqui ao lado, acontece dessa forma. Eu já recebi diversas pessoas com interesse em investir na região, mas ficou apenas na parte de prospecção. Eu acho e acredito que tudo é válido. Com a chegada do voo, já é um voo de uma empresa conhecida nacionalmente, aumenta ainda mais essa vontade, talvez, de investidores chegarem naquela região. Você falou em Cocal. Essa pedra lá, importante, nós fizemos acessibilidade a ela. Nós fizemos. Que não tinha, né? Não tinha. Foi descoberta e nós fizemos imediatamente esse acesso para chegar até ela. Lá tem uma paisagem deslumbrante mesmo. Você vê até a parte do Brejinho, localizada lá no Luiz Correia, uma localidade muito grande. E você também vê as dunas também, realmente lá, de Luiz Correia. O acesso ao Cânion do Poti nós estamos fazendo. Isso já está uma obra com mais de 40% de conclusão dessa obra. A obra está a todo vapor. No próximo ano irá ser inaugurado. Também faz parte dessa obra um recurso de emenda parlamentar do deputado federal Flávio Nogueira. E a outra contrapartida, que é do Estado, tudo feito enquanto eu fui gestor do turismo do Piauí. Agora, partindo para a infraestrutura, quais são... É uma área que o senhor conhece também, assim, porque o turismo trabalha com infraestrutura, então não é uma área desconhecida para o senhor. Quais são os desafios que o senhor já tomou conhecimento? O senhor já deve ter, claro, tomado conhecimento, tomado pé de algumas questões da pasta. O que é que o senhor projeta para essa área, que é importantíssima para o Piauí? Existem muitos desafios na parte de infraestrutura do Estado. Existem diversos gargalos que é preciso, e acredito e tenho muita fé que a gente consiga, que não apenas fique no discurso, mas que saia assim para a prática. Como, por exemplo, eu estava já analisando e vi que é necessário, por exemplo, em Cajueiro da Praia, ter um saneamento básico. A doutora chegou, está só faltando um pedaço da Gespisa para que a água bombeie de qualidade para todo o litoral. Mas aí, uma área daquela sem saneamento básico, como é que faz? Como é que faz turismo de qualidade? Precisa do saneamento básico. Então, essa parte de infraestrutura, por exemplo, já está no nosso radar. Mas existem diversas outras obras de infraestrutura importantes para o estado do Piauí, para que ele se desenvolva ainda mais, que a partir do momento em que a gente assuma a pasta, a gente vai estar dizendo o que é de prioridade e também a prioridade do governo em todo e si, do governador Rafael. E deixar claro, deputado, que quando se fala em infraestrutura, as pessoas, porque tem muito a questão da narrativa da oposição, às vezes não quer falar, se você mostra aí uma obra que tem, quer dizer, às vezes as pessoas falam em obras faraônicas, digamos assim, obras gigantescas. Não, às vezes a infraestrutura para o senhor, como deputado, viaja muito pelo Piauí, como secretário também. Você vai, por exemplo, em uma cidade X, e eu conheço várias cidades e vários povoados dessas cidades, e aí a gente chega num povoado, distante ali 20, 30 quilômetros da sede do município, e esse povoado não tem água encanada. As famílias conseguem água com a lata d'água na cabeça. E aí a Secretaria de Infraestrutura chega e leva água encanada, torneira, na casa de todo mundo. Aí muitas vezes, mas isso não significa para quem tem água todo dia em casa, para quem nunca passou por isso. Para aquelas famílias é uma revolução. Então, a infraestrutura, ela trata desde as grandes obras, mas também obras pequenas que não são grandes no tamanho, mas grandes na importância para quem recebe. E a gente sempre soube disso, a oposição sempre é muito barulhenta, porque também é preciso ter barulho para que possa ter essa ressonância com a população. Mas, por exemplo, eu costumo dizer que lá o quadrado da Zona Leste, ali no Jockey, tinha certeza que o candidato derrotado seria eleito, porque
porque ficava ali, é uma verdadeira bolha, fica ali e aí fazia a pergunta, cite uma obra importante que o governador Wellington Dias, então, fez por estado. Ele interligou todas as cidades através de asfalto, e a população dos 224 municípios batem palma para ele por causa disso. Eles eram esquecidos, às vezes não conseguiam nenhuma ambulância chegar lá, terminava até muitas vezes morrendo, porque não tinha acesso a esse município. Então, só isso daí, a população já agradeceu bastante o governador, agora o senador Wellington Dias. E diversas outras obras que não tem esse impacto, que eles citam, grandes obras, mas são um conjunto de médias e pequenas obras que terminam sendo umas obras gigantes para os piauienses, que precisam sempre, os mais necessitados precisam desse auxílio. E aí também, para a gente encerrar, deputado, o senhor falou, quando citou o turismo, dessa participação da iniciativa privada, e eu acho que esse é um desafio. E o governador eleito Rafael Fonteles, como é um homem da iniciativa privada, um homem que veio da iniciativa privada, conhece muito bem essa realidade, e a gente tem conversado, por exemplo, ontem eu recebi o secretário Antônio Luiz, e a gente conversou com vários outros secretários, e sempre há essa menção à iniciativa privada. Eu acho que essa é uma bandeira de atrair a iniciativa privada para fazer essas parcerias necessárias para o desenvolvimento do Estado. Eu acho, Douglas, que está faltando é isso. Esse programa Pro Piauí, que veio realmente revolucionar com essa gama enorme de obras em todo o estado do Piauí, não só na infraestrutura, mas também na educação, enfim, na assistência social, deu ao Piauí essa oportunidade de poder, a partir do próximo ano, atrair investidores. Além do Rafael vir do privado, ele também passou 7 anos ali como gestor da fazenda. Então ele conversou com muitos investidores, ele tem uma noção grande do Estado, porque aquela secretaria em que era gestor era a que realmente pagava as pessoas. Então ele tinha esse feedback com os fornecedores e escutava muito também quem queria investir no estado do Piauí. Então isso ainda fez com que ele, chegando agora, como vai chegar ao governo do estado, tenha essa visão ainda maior dos outros governantes. Deputado, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui e, óbvio, o senhor volta outras vezes, porque é uma área muito importante e é necessário que a gente repasse essas informações, esses avanços na área de infraestrutura. É sempre um prazer, toda vez que for chamado, estarei aqui junto com vocês para falar um pouco. Obrigado, deputado Flávio Nogueira Júnior.